Olá, queridos, bem-vindos à paz do Senhor Jesus. Hoje nós vamos para a primeira lição desse trimestre, estudando sobre o livro de Marcos, com o tema A Chegada do Servo. E o texto para nossa leitura está no livro de Marcos, capítulo 1, do verso 1 ao verso 20. E os tópicos que nós vamos abordar são eles: o Evangelho segundo Marcos, segundo, preparativos do servo, e terceiro, início do serviço. E os objetivos que nós temos desse comentário hoje são eles: compreender os propósitos do Evangelho segundo Marcos. Segundo, reafirmar nossa fé em Jesus, o Filho amado, enviado para a remissão dos pecados. E terceiro e último, assumir o compromisso com a pregação do Evangelho do arrependimento, como Jesus assumiu. E eu sugiro que você faça a leitura de todo esse capítulo 1 de Marcos. Ele contém 45 versos. E somados ao comentário, eu tenho plena certeza que o meu e o seu aproveitamento será ainda muito maior. Portanto, tire um tempinho e faça a leitura desse capítulo 1 de Marcos. E para você que já é inscrito no canal, meu muito obrigado pela oportunidade que nos dá de juntos podermos levar esta palavra de Deus a mais alguém. Juntos vamos levando. E para você que tem compartilhado o link, meu muito obrigado. Para você também, muito obrigado, Deus te abençoe. E para você que ainda não é inscrito no canal e quiser fazer isso agora, nos ajudar para que juntos possamos levar esta palavra a mais alguém ainda que precisa ser alcançado pelo ensinamento da palavra de Deus, com certeza também serei grato a Deus pela sua vida, e juntos nós iremos levando essa palavra de Deus a mais alguém, alcançando mais vidas para o reino de Deus. Portanto, para todos vocês que me acompanham nesse momento, sejam todos muito bem-vindos. E nós vamos então ao nosso comentário de hoje, começando sobre esse primeiro tópico muito interessante, falando sobre o Evangelho segundo Marcos. Vale lembrar que na introdução desse comentário, Marcos apresenta Jesus como o perfeito servo de Deus, ou seja, como aquele que executa com firme disposição toda obra que lhe foi devidamente confiado. Assim sendo, à luz do texto, Jesus é visto como servo dedicado e fiel, trabalhador, obediente, apesar das espinhosas dificuldades enfrentadas na caminhada, mas ele foi fiel. E o escritor Paulo, escrevendo na sua carta aos Filipenses, capítulo 2, no verso 7 e no verso 8, ele diz que o mestre esvaziou-se da sua glória, da sua essência de Deus, e assumiu a forma de servo, e foi obediente até a morte, a pior morte da época, a morte de cruz, para endossar o que Marcos está falando de que ele é o servo obediente, o servo fiel ao Pai. O Evangelho de Marcos, ou segundo Marcos, nós falaremos nesse primeiro subtópico sobre o autor, data e local. Os evangelhos, no geral, eles não aparecem no início dizendo quem escreveu, mas existe um consenso por todos os eruditos, os escritores, os comentadores desses evangelhos, de que, na verdade, a pessoa que escreveu é a pessoa que está com o nome lá, pelo menos o mentor do livro é exatamente o Marcos. Então, já começamos a perceber que o livro de Marcos, o mentor, o escritor, o idealizador é o próprio Marcos. O Evangelho de Marcos foi escrito mais ou menos no ano 50 depois de Cristo. Alguns chegam a dizer de que foi um pouco depois, 55 a 65. Outros até chegam a dizer que foi até 67 depois de Cristo. Independentemente dessa diferençazinha aí, nós vamos ter a noção clara de que o livro de Marcos, ele é escrito no meio do primeiro século da era cristã, mais ou menos aí nesses anos 55 a 65 depois de Cristo. Falando um pouquinho dessa biografia de Marcos, Marcos é filho de uma irmã, irmã Maria,
à luz do texto lá em Atos capítulo 12, diz que ela era uma mulher de bens, que tinha recurso. É na casa dela que os crentes estão orando naquela noite que Herodes manda matar Tiago e manda prender Pedro, talvez para no outro dia fazer um outro espetáculo. E de repente é na sua casa que estão orando, ou seja, é mãe de Marcos que estão lá os crentes orando. Também é dito que Marcos ele é muito amigo dos primeiros missionários da igreja naquela época, que foram tanto Paulo, quanto Pedro, quanto Barnabé. Esses primeiros missionários, eles tiveram essa companhia também de Marcos. Portanto, Marcos aparece na história como uma pessoa também que abre, começando escrevendo sobre a pessoa de Jesus Cristo. Existem dados também na vida de Marcos que ele, na primeira viagem missionária do apóstolo Paulo, ele no meio da viagem ele retornou, ele não prosseguiu, ele voltou atrás, e alguém até chega a comentar de que isso não foi muito bom para ele. E alguns escritores até falam o porquê que Marcos voltou. Alguns chegam a falar de que Marcos voltou porque ele sentiu saudade de casa, e aí deu vontade de voltar. Outros chegam a dizer que Marcos voltou porque ele não concordava muito com a forma como Paulo estava pregando o evangelho para os gentios, e que os gentios não precisavam ser circuncidados para se tornarem então filhos de Deus, e que Marcos não aceitava muito isso. Não é muito bem, não tem muito fundo de verdade nisso, porque Paulo já estava aproximadamente 10 anos na estrada, já pregando o evangelho, alcançando exatamente os gentios. Então não é agora que alguém vai chegar e dizer, não faça mais isso. Então não tem, parece que, muito fundo nisso aqui de dizer que Marcos voltou porque não concordava que os gentios fossem alcançados. Mas também existe ainda algum outro pensador que diz que Marcos voltou por causa do perigo da viagem missionária, dos rigores, às vezes muito perigosa. Naquele tempo já existiam os piratas e que podiam ser assaltados e tal. Ou porque Paulo e Barnabé então resolveram ir para uma área mais rural, e Marcos não aceitava muito isso por ser ele de Jerusalém. Enfim, independentemente qual tenha sido a situação, houve um estremecimento entre ele e o apóstolo Paulo. Paulo, na verdade, achava que para isso era uma quebra de confiança, perdia a confiança no missionário e volta e pronto. Mas nós vamos perceber mais na frente na história um pouquinho que essa situação foi resolvida. Marcos se retrata, sei lá, ou Paulo chama de novo e perdoa, não sei o que houve, mas certo é que eles se arrumaram e acabou o problema, acabou o conflito. Quando Paulo está no final da sua caminhada lá preso em Roma, ele pede para que Marcos vá, ele escreve para Timóteo na sua segunda carta, no capítulo 4, verso 11, dizendo: manda Marcos para cá, porque Marcos me é útil ao ministério. Na carta que Paulo escreve a Filemon, também no verso 24, ele diz: meu companheiro Marcos. Ou seja, graças a Deus o problema foi suprido, acabou, não existe. Então, o ano que ele escreve é o ano, já falamos, mais ou menos 50. O escritor possivelmente é ele mesmo, e o local da onde ele escreve está em Roma, não em Jerusalém, mas em Roma é o local de onde ele está escrevendo o Evangelho de Marcos. Marcos e os demais evangelhos. Precisamos observar que Marcos ele é considerado o primeiro evangelho escrito. Ele entra em segundo lugar na ordem da Bíblia, mas que na verdade, pelas datas, ele é o primeiro. Por ser o primeiro, os demais escritores, tanto Mateus, quanto Lucas, quanto João, pegam uma carona daquilo que Marcos já tinha escrevido. Alguns até acrescentam alguma coisa a mais. A forma como Marcos escreve, e a gente faz uma comparação, por exemplo, Lucas, ele escreve Jesus como filho do homem, João, ele escreve Jesus como filho de Deus, Mateus escreve Jesus como rei, mas Marcos, ele olha para um ângulo diferente. Marcos, ele escreve Jesus como o servo humilde e sofredor que dá a sua vida para resgatar a muitos.
Está no livro de Marcos, capítulo 10, verso 45, que ele não veio para ser servido, mas ele veio para servir e dar a sua vida para resgatar muitos. É por esse ângulo que Marcos olha para Jesus como esse servo, sofredor, mas obediente, que sacrifica a sua própria vida para resgatar a muitos. Então, Marcos foi escrito para leitores gentios e romanos. Então, por ser os romanos, os gentios, pessoas que eles eram mais da ação do que dos detalhes, então por isso Marcos também não entra muito em detalhes acerca de Jesus. Ele é mais compacto, ele usa algumas expressões, algumas figuras, algumas citações do aramaico, do hebraico, mas ele não entra muito na genealogia de Jesus para mostrar para os romanos. Ele entra mais ou menos mostrando o que Jesus faz. Então, características de Marcos. Marcos, ele tem um estilo compacto, muito apropriado para esse espírito romano, né? Que, como eu já falei para você, ele não quer saber de muito detalhe, quer saber de ação, quer saber do resultado. Por isso que Marcos, ele não se preocupa muito, quem sabe, com detalhe do nascimento de Jesus, com detalhe da infância, com detalhe da juventude. Ele vai entrando logo nos aspectos daquilo que Jesus está fazendo. Embora que em alguns milagres, como por exemplo, mulher do fluxo de sangue, também o Jairo, ele entra com detalhes mais específicos, detalhes mais minuciosos do que os demais. Mas é pouca coisa. Ele não se preocupa muito com os ensinamentos de Jesus. A sua velocidade, ele tem esse estilo ativo e ele está descrevendo Jesus como um soldado que se move com agilidade e poder para conquistar uma vitória após a outra. Vitória sobre a morte, vitória sobre a enfermidade, vitória sobre os demônios. Ou seja, ele está mostrando a característica também bem apropriada a esse espírito conquistador dos romanos. Ele está querendo mostrar que as características de Jesus têm a ver um pouco com eles. Ou seja, Marcos quer conquistar esses romanos para Jesus. Então, ele está pegando as características de Jesus que tem um pouco de muito parecido com o aspecto dos romanos, e ele quer identificar que Jesus é esse Filho de Deus. Então, Marcos foca mais nas ações do que nos ensinos de Jesus, né? O Evangelho de Marcos, ele é, portanto, um livro de ação. Jesus está sempre agindo e apresentando-se como o perfeito servo do Senhor. Ao contrário dos conquistadores romanos, que eles conquistam na raça, no peito, na guerra. Jesus não, Jesus, ele conquista sua vitória pelo serviço obediente, entregando a sua vida, doando a sua vida, uma doação sacrificial. É aqui que Jesus conquista as suas vitórias. É essa a diferença que Marcos quer mostrar para os romanos. Depois ele fala sobre os preparativos do servo. Quando ele fala dos preparativos do servo, aí ele faz uma busca no Antigo Testamento, lá no livro de Malaquias, capítulo 3, lá no livro de Isaías, capítulo 40, verso 3, sobre a profecia, para mostrar também para os romanos que Jesus não é um carinha que está surgindo assim do nada, que Jesus vem cumprindo uma profecia bíblica que está lá registrada. Então, a ideia não é uma ideia tardia de que Jesus está vindo aí porque é um improviso de Deus, porque Deus falhou no primeiro propósito, não deu certo, e diante de uma frustração anterior, então agora nós temos aqui um plano de imediato aqui para arremediar essa situação. Não. O que Marcos quer mostrar para eles é que o que está escrito lá no livro do profeta Isaías, capítulo 40, do verso 3 ao verso 5, ele está mostrando uma continuidade de um mesmo e poderoso plano que envolvia o cumprimento de antigas promessas de Deus. Ele simplesmente vai mostrar, olha aqui, então não é um Cristo, um Jesus que está nascendo aqui como que não tenha princípio, não, ele vem cumprindo uma profecia. Era a forma como Marcos queria mostrar para os seus leitores de que Deus não era uma coisinha qualquer, não. Ele era o Filho enviado de Deus. Então,
Veja que Marcos ele é assim, mais sucinto. Ele não enrola muito no assunto. Quando ele fala de João Batista, ele fala do mesmo jeito também. Ele não enrola muito falando de João Batista. Ele vai dizer que João Batista é como o executor de um fiel propósito que os profetas estavam falando, né? Ele vai mostrar que João Batista faz até nas suas declarações dizendo assim: eu batizo com água para remissão de pecados, mas aquele que vem após mim, ele é mais poderoso do que eu. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, Marcos dá esse detalhe de João Batista como sendo esse precursor do caminho do Senhor. E, além de tudo, o estilo rústico e a pregação inflamada de João Batista realizada em pleno deserto e com ênfase à confissão de pecados e no arrependimento chamou a atenção das pessoas, porque era isso que Deus queria, que as pessoas se arrependessem, se convertessem dos seus pecados. E João Batista então aparece desta forma. Na antiguidade, os reis que queriam fazer um trabalho ou uma ação em alguma província do seu reinado, ele então mandava um mensageiro à frente, preparando o caminho, abrindo o caminho. E Marcos vai mostrar de que João Batista é esse profeta, é esse enviado, cumprindo a profecia de Deus, abrindo o caminho para o Senhor, preparando o caminho do Senhor. Não um caminho de uma estrada de terra, de uma estrada empoeirada da Palestina, preparando o caminho, limpando o caminho, não. O caminho que João Batista está preparando não é um caminho físico, um caminho terreno físico, mas ele está preparando um caminho de coração, ou seja, preparando os corações das pessoas para receberem então a mensagem de Cristo que já estava em cena, estava chegando. Então é isso aqui que Marcos quer mostrar, olha, esse Jesus que está vindo aí, esse servo, mas tem alguém aqui que está preparando o caminho. Esse alguém está aqui, João Batista, a sua missão é essa, preparando o coração. E o escritor mostra que quando Jesus está sendo batizado lá por João Batista, era como se fosse um evento inaugural do ministério público de Jesus. Ou seja, está marcado para quando começar o seu ministério, mestre? Aqui no batismo. Ele chega com João e diz: João, me batiza. João diz: mestre, mas é eu que preciso ser batizado por ti, tu vens a mim. João me batiza porque eu preciso cumprir toda a justiça, tudo que está registrado na palavra do meu Pai. Eu sou, por isso Marcos, a gente vai vendo em cada atitude porque que Marcos chama ele de o servo obediente, a chegada do servo, né? Então ele vai, é batizado, e ele não é batizado porque ele estivesse em pecado, porque na verdade o que João pregava, o batismo para remissão de pecados. Arrependei-vos e seja batizado. E você sabia que teve algumas pessoas que vieram para João para ser batizado e João não batizou. Aquela raça de víbora, de fariseus, de saduceus que chegavam lá dizendo: João, eu quero ser batizado também. E João dizia assim: quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Vocês vão pagar o que vocês estão fazendo. Se vocês não produzirem frutos dignos de arrependimento, eu não batizo. E não batizava não, João era casca grossa mesmo, era linha dura, não tinha isso não. Ou vocês produzem frutos que vocês estão arrependidos, então não venham para mim. Bom, então o batismo era para remissão de pecado, mas Jesus não tinha pecado. Jesus vai simplesmente para cumprir o que está na lei, sendo batizado para poder servir de testemunho das suas ações, não simplesmente de palavras. Mas aí quando ele sai do batismo, ele está lá terminando o batismo, Marcos diz que o Espírito de Deus desceu sobre ele em forma corpórea de uma pomba e a voz do céu, o céu se rasgou e bradou, dizendo: esse é o meu filho amado em quem me comprazo a ele ouvir. Aqui estava então agora uma ação pública de Jesus com o seu ofício messiânico. Agora Deus estava completando. Bom, tá pronto. Foi batizado, você viu de exemplo e agora está aqui, ó, pronto. Mas Marcos dá um pulo disso aqui, desta hora do batismo, desta hora da consagração de Deus, consagração para o seu ministério, para ele continuar pregando: o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no evangelho. Estava tudo pronto, era só começar a pregar. Mas sabe o que acontece?
Marcos relata no capítulo 1, no verso 12, que o Espírito o impeliu para o deserto, e ele foi para o deserto, e ele ficou 40 dias entre as feras e sendo tentado pelo diabo. Na verdade, quando o escritor fala sobre Adão, em um ambiente favorável lá no jardim, ele pecou na primeira tentação. Jesus não, Jesus ele vai para o deserto, enfrenta 40 dias do deserto, enfrenta 40 dias entre as feras e enfrenta 40 dias. Se você ler capítulo 1 de Marcos, leia aí que você vai ver Jesus enfrentando 40 dias de tentação, o diabo tentando. Mas por que precisou tudo isso? Jesus precisava vencer isso aqui para se fortalecer e ser qualificado para o seu serviço de destruir as obras de Satanás. Ele precisava. Não como Deus, mas como homem. O escritor diz assim, que no Jordão, ele ficou provado que Jesus era o Filho de Deus. Está provado, ele é Filho de Deus. Agora, conduzido pelo Espírito Santo ao deserto, para além da natureza humana, ele ganharia experiência humana e triunfante. Por isso ele vai ao deserto. Para nos dar lições também, né? Lições importantes. Parece assim um paradigma, né? Mas ele estava tão bem, cheio do Espírito. Pois é, mas faltava a experiência humana, ele enfrentar, para poder deixar esse exemplo para nós, de que ele também enfrentou o mesmo que nós enfrentamos, mas ele foi fiel e obediente ao Pai Celestial. Agora vamos para o início do serviço. No início do serviço ele começa pregando arrependimento. E sabe quando ele começa? Marcos ele oferta-nos uma síntese preciosa a respeito do início do ministério terreno de Jesus. Quando ele começa? Quando João é preso, quando Herodes também bota a mão em João, está preso. Pois é nessa hora que ele começa o seu ministério. Ele não teme porque Herodes botou a mão em João para prendê-lo. Não, ele começa. E onde que ele começa? Longe de onde João estava? Não, ele começa na Galileia também. E o que ele prega? Ele prega o Evangelho. O que ele está pregando e qual é a essência da sua pregação? Qual é? A essência da pregação a mesma que todas as fiéis testemunhas de Deus sempre proclamaram ao longo da história. Arrependei-vos e crede no Evangelho. O escritor ainda diz mais para nós. Arrependimento e fé constitui o próprio núcleo da mensagem cristã em Atos capítulo 20, verso 21. E ele conclui dizendo o seguinte: sem abandono do pecado e mudança radical de vida, não há cristianismo verdadeiro. Escuta, irmãos. Essa é a mensagem que Jesus está pregando. Essa é a mensagem que nós precisamos continuar pregando. Se não houver arrependimento do pecador e não houver mudança radical no comportamento de vida, não houve arrependimento genuíno. Nós precisamos pensar nisso. E esse evangelho precisa continuar sendo pregado. E aí, Jesus chama os cooperadores. Por que Jesus chama os cooperadores? Porque ele tinha uma missão a fazer. A sua missão estava começando, ele não ia ficar eternamente. Ele precisava de alguém que fosse preparado para prosseguir a mensagem que ele estava ensinando. E ele chama então os primeiros discípulos, Pedro, André, Tiago, João. E depois ele vai completando, até completar os seus 12. E ele forja nesses 12 esse mesmo espírito de servo, de obediência, de ir adiante, mesmo que enfrentasse a morte, levar a mensagem de Deus. E graças a Deus, porque ele encontrou homens destemidos, obedientes ao chamado de Deus. E hoje nós estamos aqui, eu e você, como resultado disso, dessa obediência desses homens que foram fiéis, que foram obedientes, que abandonaram os seus afazeres para dizer: mestre, nós vamos contigo, conta conosco, nós vamos topar a parada, nós vamos levar essa tua mensagem adiante. Senão, irmãos, onde estaríamos nós? E aí, que exemplo lindo para nós, que temos a oportunidade de fazer a obra de Deus. O que nós estamos fazendo? Estamos acostumados com o evangelhozinho medíocre ou vamos insistir com esse evangelho que a palavra de Deus mostra de arrependimento e de mudança de vida? Nós precisamos continuar pregando esse evangelho. E aí vamos finalizar o texto quando Jesus exerce sua autoridade. Ele vai por todos os lugares da Galileia, pregando nas sinagogas deles e expulsando os demônios. Marcos registra que muitos enfermos e endemoniados, eles foram levados a Jesus e experimentando a mesma libertação.
Ou seja, tanto faz ser um endemoniado como ser um enfermo, o poder é o mesmo. Esse servo estava pronto para servir e libertá-los. Finalizamos dizendo o seguinte: o alvoroço foi geral. Isaías diz: o povo que estava em trevas viu uma grande luz. Por isso a fama de Jesus correu por todas as direções. O servo de Deus iniciar a sua maravilhosa obra de redenção. E aí eu quero concluir o comentário de hoje lendo o que nos mostra a aplicação pessoal desse comentário. O que ele diz? Jesus cumpriu seu ministério terreno com total disposição, fidelidade e obediência. E nós? Sejam esses também os nossos atributos, irmãos, na qualidade de servo de Deus e seguidores de Cristo. Que possamos então olhar à luz da palavra de Deus e compreender de que Deus cada dia tem nos chamado, tem nos feito um chamado para uma obra, para seu serviço, para o serviço do reino de Deus, e que sejamos nós, o canal, alguém usado por Deus para levar essa palavra, essa mensagem a alguém que precisa. Existe um texto no livro de Lucas, que Jesus dizendo que os filhos das trevas, eles são mais astutos do que os filhos da luz, porque eles usam de tudo que é artimanha maligna para proclamar o reino deles. E nós temos sido chamados pelo Senhor, fomos chamados por Ele, nós temos o Espírito de Deus, a presença de Deus, a Bíblia Sagrada, a fonte de conduta, de regra e prática para a nossa vida. Vamos então fazer com que essa palavra alcance mais vidas e sejam alcançados. Para você, querido professor, querida professora, querido aluno, querida aluna, meu muito obrigado por poder estar comigo nesse momento. Espero que você tenha uma ótima EBD e que o Senhor Jesus nos abençoe, e até a próxima oportunidade, se o Senhor nos abençoar, se o Senhor nos der essa oportunidade. Deus te abençoe e até a próxima oportunidade, se Deus assim nos permitir. Até lá, se Deus quiser.